Nós somos os responsáveis por proclamar essa palavra, essas boas novas de arrependimento, para que a pessoa possa receber a graça de Jesus. Quando a gente não faz isso, a gente está sendo egoísta, porque a gente quer receber a graça de Jesus, a gente quer a misericórdia de Jesus, mas o outro vai se incomodar se eu falar? Então eu não vou falar não, para não ter atrito aqui. Gente, o que é isso? Eu deixo de proclamar a palavra porque eu estou com medo do meu irmão ficar chateado porque eu o amo? Porque a gente não vai falar para guerrear com o outro. A gente vai mostrar que o ama, trazendo a palavra. Que privilégio é estar aqui na casa do Senhor. E o privilégio maior ainda, a gente poder estar reunido durante a semana, renovando o nosso espírito, adorando ao nosso Deus, recebendo mais da palavra dele. E isso não tem preço. Existem países, hoje, na nossa América Latina, que não têm esse privilégio. E nós estamos aqui. Nós temos essa liberdade. E temos que agradecer muito ao Senhor por isso. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre o furacão Ian, que passou pela Flórida. Quem aqui ouviu falar? Teve um alerta antes, não teve? E, mesmo assim, teve uma grande destruição. De acordo com o G1 de ontem, foram 103 mortes. Mesmo com aquele alerta, mesmo com toda a preparação, mesmo com todo o cuidado, para que a população não sofresse tanto. E teve muita destruição ali. Eu pergunto a vocês, vocês teriam, se vocês fossem os... Não sei se eu vou conseguir falar essa palavra corretamente, tá? Meteorologistas. Acho que saiu. Sabendo dessa notícia, vocês deixariam de dar essa notícia? Antes. Eu estou sabendo que está chegando um furacão para a destruição daquele lugar. Ele deixaria de dar a notícia? Você deixaria de dar essa notícia? Quem não deixaria? Ai, que bom! Se a gente observa que alguém está caminhando, vamos supor que eu estivesse caminhando aqui e quase não visse aqui e fosse cair. Alguém iria me avisar? Antes de eu cair, de preferência, né? Graças a Deus por isso. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre você estar preparado para ser um alerta para o seu irmão. E para isso vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 33. E diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser o sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir, chegar a espada e não tocar a trombeta... Gente, vamos imaginar a cena. O que é a sentinela? Naquela época, era uma torre alta que ficava de vigia para ver à distância quem estava chegando, se era um mensageiro ou se eram inimigos. Aí vamos supor que essa pessoa que está ali olhasse que está vindo um exército e decidisse não avisar nada ao próprio povo. O que ia acontecer? Aquela cidade provavelmente ia sucumbir, né? Ela ia ser destruída totalmente, porque ele não quis avisar. A responsabilidade ia ser de quem? Do sentinela. Mas ele avisando, dando todos os sinais, aí a cidade decide não se preparar. A culpa é do sentinela? Pois é.
Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Agora prestem atenção nesse versículo 7. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Ele está falando isso aqui só para o profeta Ezequiel? Sim ou não? Então, hoje, ele está falando para quem? Para nós. Então, o Senhor está dizendo aqui, mulheres conectadas com Deus, homens que estão aqui, assistindo o culto, recebendo do Senhor e prestando um culto ao Senhor, você foi chamado para ser um sentinela da palavra do Senhor. Você foi chamado para advertir o povo do perigo que é estar no pecado. Você foi chamado para anunciar que o juízo está próximo. Você foi chamado para conclamar o povo ao arrependimento. E o Senhor continua. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Alguém aqui quer ser responsável pela morte de alguém? Não, ninguém quer. E a gente, quando pensa em morte, pensa logo em morte física. Mas e a morte espiritual? Será que a gente já é responsável por alguém na morte espiritual? Segundo a palavra, se a gente deixou de alertar, se a gente deixou de falar, o Senhor já nos considera responsáveis. Vamos continuar. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Esses ensinamentos está confirmando com Ezequiel, falando novamente, porque já foi dito a mesma coisa. O Senhor já falou para ele lá no capítulo 3. E lá no capítulo 3 ainda tem um acréscimo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você vai falar. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos deixando de falar. A gente está preocupado com como vão receber. A palavra diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós somos sentinelas. Se o sentinela está lá no alto e vê chegando um exército contra o povo dele, e ele ficar calado porque não sei se o povo vai aceitar, a culpa vai ser do sentinela. A culpa vai ser sua, se o Senhor tocar no seu coração e você se calar. A função de Ezequiel era anunciar a palavra com o objetivo de que os justos fossem ainda mais justos e os ímpios abandonassem a impiedade. Então, não era só para quem já estava fazendo o que era correto. Claro que era. Então, é para os servos do Senhor, é para a gente poder estar exortando uns aos outros, mas também é para falar para aquele que não conhece, que ele está cego, preso aos seus pecados. Então, ele precisa ouvir. E é nossa função, o Senhor nos chamou para isso, para que o ímpio abandonasse o pecado dele. O Senhor nos chamou para sermos como Ezequiel. E quer ouçam, quer deixem de ouvir. A gente precisa proclamar. Atalaia significa vigia, aquele que anuncia. E todos nós somos atalaias do Senhor. Todos nós. Sabe, vigiar contra os perigos do pecado. Vigiar quando o nosso irmão está indo por um caminho que vai afastá-lo. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, quem nunca se deixou levar por pensamentos que vai nos afastando pouco a pouco da palavra? Quando a gente percebe, a gente já está indo para um caminho errado. Mas olha como Deus é misericordioso. Ele vai lá e coloca um irmão que percebe isso, ele dá essa percepção, esse discernimento espiritual, e ele te chama. Olha, eu acho que isso daí não está combinando tanto com a palavra. Não é bem isso que o Senhor está mostrando. E aí, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que falar. Confrontar o pecado é anunciar o juízo do Senhor. E isso não é nada prazeroso. Sabe, nós somos, a gente já aprendeu nos vários discipulados, nós somos
Mansas e suaves, certo, meninas? Doces. Então, a gente tem condição de anunciar o evangelho e de confrontar as pessoas com os próprios pecados com mansidão, com doçura. E ainda assim, vai doer na outra pessoa, porque ninguém quer ouvir que está errado. Infelizmente, a nossa natureza carnal não quer ouvir isso. A gente quer ouvir que a gente é perfeito. É ou não é? Então, de cara, já vai ter aquela resistência. Porque confrontar com o pecado não é interessante para o sentinela, sabe? Chegar e falar. Chegar para a Flavinha. Imagina eu falando com Flávia e com Cris, alguma coisa. Gente, mas se o Senhor ordenar, se é a palavra, você tem a obrigação de fazer por amor àquela pessoa. Confrontar com o pecado é amar a outra pessoa. Nós temos vivido, muitas vezes, um evangelho que distorceu o que é amor. As pessoas acham que amor é passar a mão na cabeça o tempo inteiro. É aprovar tudo. É virar e falar assim, olha, você está todo errado, mas estou contigo. Não estou contigo, não. Deixa claro que aquela pessoa está indo para um caminho errado. Você ama a pessoa, mas você não quer ver ela indo para a morte. Porque se você olha a pessoa caminhando para a morte, dá a mãozinha para ela e fala assim, olha só, eu vou te apoiar, você caminhando para a morte, porque eu amo você, você não ama coisa nenhuma. E ainda vai levar a culpa da morte espiritual dela. Porque foi omisso, porque não falou, porque não proclamou a palavra, porque não chamou ao arrependimento, porque não cumpriu aquilo que Deus chamou para fazer. E por que o Senhor manda a gente falar desse jeito? Ainda que seja ruim para a gente que fala, ainda que doa em quem vai ouvir. Porque Ele quer derramar da misericórdia dEle. Diz para mim como que um pecador vai receber da purificação, vai ser redimido no sangue de Jesus, se ele não ouvir que ele precisa se arrepender dos pecados dele. Sem arrependimento não vai haver perdão. Nós somos os responsáveis por proclamar essa palavra, essas boas novas de arrependimento, para que a pessoa possa receber a graça de Jesus. Quando a gente não faz isso, a gente está sendo egoísta. Porque a gente quer receber a graça de Jesus, a gente quer a misericórdia de Jesus. Mas o outro vai se incomodar se eu falar? Então eu não vou falar não, para não ter atrito aqui. Gente, o que é isso? Eu deixo de proclamar a palavra porque eu estou com medo do meu irmão ficar chateado porque eu o amo? Porque a gente não vai falar para guerrear com o outro. A gente vai mostrar que o ama, trazendo a palavra. A única coisa... Irmãos, confiem de que a palavra é a única coisa que preenche o coração do ser humano. Não existe nada na psicologia que faça isso. Não existe nada em qualquer estudo que o ser humano tenha desenvolvido que vá preencher o coração humano além da palavra. Então não tenha medo de proclamá-la. Não tenha medo de chamar de volta. Falar, ei, não é isso que o Senhor deseja para você. Ele quer derramar a misericórdia dele sobre a tua vida. Ele quer derramar o amor dele sobre a tua vida. Mas nesse caminho, a direção é a morte, é a condenação. Não é isso que Deus quer. Mais adiante está falando assim, olha, filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo, nossas ofensas e pecados são um peso para nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Gente, o povo de Israel estava pecando, todo errado, e ainda estava se fazendo de vítima. Aí, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano... Olha como Deus é misericordioso. Palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Eles estavam se fazendo de vítima, porque estavam em pecado, e está sendo um peso carregar a consequência do pecado. Ué, eles já sabiam a palavra antes. Aqui nesse caso, que era o povo de Israel, eles já sabiam. Aí agora está choramingando para Deus, dizendo que está pesado demais, e Deus ainda fala, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio, não. O meu prazer está no arrependimento. O meu prazer está em poder trazer você para perto de mim. Esse é o prazer do Senhor. Porém, se a pessoa não vier
ele não vai evitar a condenação, porque é consequência. E nós não podemos deixar de proclamar, porque senão a pessoa vai para a condenação sem a opção de receber a misericórdia do Senhor. A misericórdia vai sempre preceder o juízo, ou seja, o Senhor primeiro vai ofertar a misericórdia, sempre. O Senhor sempre vai derramar da misericórdia dele sobre todos. E nós somos os responsáveis por avisar que a pessoa está indo para a condenação e que a misericórdia do Senhor está ali à disposição dela. Nós é que somos os responsáveis por isso. Nós é que somos os sentinelas, nós é que somos os atalaias. Sabe, não é sobre nós, é sobre a misericórdia do Senhor sobre a vida do pecador. Quando a gente deixa de anunciar, estamos pensando em como nós vamos ser vistos diante do outro. Será que o outro vai ficar chateado comigo? Será que o outro vai brigar comigo? Ai, vai parar de falar comigo? Gente, bota o joelho no chão e ora. Ora, porque você não fez aquilo amando o próprio. Proclamar a palavra não é você que decide. É dentro do que Deus está mandando. Então, se você está em obediência à palavra, clama, porque Ele resolve. É o Senhor que vai resolver, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas fazer a tua parte é você que tem que fazer, porque Deus te chamou para isso. Então, ainda que haja um desconforto com outra pessoa, faça o que Deus mandou você fazer. Não tenha medo. Não pense em si mesmo, porque isso é egoísmo. Você está evitando que aquela pessoa receba a graça e a misericórdia que você recebeu. E, além disso tudo, ainda vai carregar a culpa da morte dessa pessoa. Morte espiritual, porque não foi lá e anunciou. E vou falar uma coisa, Deus tem o plano dele e os planos deles não se frustram. O Senhor, quando Ele tem o escolhido e Ele quer ir lá buscar, Ele vai usar outra pessoa, mas você perdeu a oportunidade de ser usada pelo Senhor e fazer parte dessa obra. Perdeu a oportunidade de estar ali participando, o privilégio de participar dessa ação de Deus na vida do outro. Eu não quero perder isso também, não. Eu quero estar sempre ali, pronta, para estar junto com o meu Deus, fazendo aquilo que Ele me manda fazer, independente das circunstâncias, independente do que eu venha a sofrer. Porque não é sobre mim, sempre é sobre o nosso Deus. E nós vamos prestar contas ao Senhor, não aos homens. Sabe, eu costumo dizer que eu era bem covarde. Era, porque o poder do Senhor Jesus já me renova a cada dia. Não estou dizendo que eu deixei de ser covarde, não, tá? Quanto eu puder fugir, eu fujo. Mas o Senhor não permite. E todo mundo aqui já viu, né? Algumas pessoas no metrô, geralmente um senhor, e ele fica gritando, arrependei-vos, o reino está próximo, arrependei-vos, o fim está próximo, o juízo está próximo e tal. E quando eu ia estudar, que eu passava por eles, assim, eu sempre, confessando os vossos pecados, a gente vai ser perdoado, né? Assim, e ser curado. Eu pensava, nossa, para que isso? Pensava, nossa, mas isso daí não está anunciando o evangelho. Está até envergonhando, porque olha só, o pessoal está zombando, está debochando. Gente, crente, tá? Sou crente desde que tem 5 aninhos de idade. Eu aceitando a Jesus. Não eram meus pais, não. E aí, Deus foi falando comigo assim, e o que você está fazendo? Porque ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Não interessa se eu aprovo o que ele está fazendo. Ele sentiu o desejo de fazer e estava fazendo. E glória a Deus por isso. Não interessa a maneira como ele está fazendo aquilo. Interessa que ele estava anunciando e eu estava caladinha. Só pensando mal dele. Só criticando. Eu estava fugindo. Eu estava sendo covarde. E ele estava ali exposto. Exposto à perseguição, à zombaria, mas falando, arrependei-vos porque o juízo está próximo. Ele estava errado? Está contra a palavra? Não, não está. Não está. Errada estava eu.
Eu é que não estava posicionada no meu lugar. Sabe por quê? Porque eu estava preocupada com o que os outros iam dizer de mim. Eu estava preocupada com o que as pessoas iriam falar. E aí, eu é que iria prestar contas a Deus de cada coisa que eu não fiz. Não é sobre nós. É sobre o que Deus quer que a gente faça. Seja chato. Que te considerem chato, que te considerem radical. Várias vezes eu já ouvi depois disso, Viviane, você é muito radical. Às vezes também a gente tem que tomar cuidado para não ser chato. Não, pera, se a palavra, se o que eu estou falando é a palavra, que seja, que me achem chata, que me achem radical, que me achem o que quiser. Uma vez no meu trabalho me perguntaram assim, você é evangélica, mas você é aquela evangélica muito radical? Depende da sua definição de radical. Se ser radical é viver a palavra, eu sou radical. Se ser radical é falar aqui para você sobre a palavra de Deus, eu sou radical. Se ser radical é ensinar que os meus filhos não vão para outro lugar a não ser a casa do Senhor e viver o evangelho, então eu sou radical. Isso é ser radical para você? Não, isso para mim é ser crente. É ser servo. E é para isso que o Senhor nos chama. Para parar de se preocupar com o que as pessoas vão dizer e fazer aquilo que Ele está te chamando para fazer. Para ser a atalaia dEle. A gente precisa anunciar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não interessa se as pessoas vão nos achar chato. Não interessa se eles vão falar mal da gente. Não interessa se a gente vai perder amizades. Não interessa. Interessa que eles saberão que houve um profeta no meio deles. É isso que Deus fala para Ezequiel. Eles saberão que houve um profeta no meio do povo. E ainda que a pessoa se afaste de você porque não gostou de ouvir a palavra, ela saberá que ela teve um profeta que falou a verdade para ela. E no dia certo, a semente que você lançou vai germinar em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos assumir os nossos postos de sentinelas do Senhor, de atalaias do Senhor. Falar em tempo e fora de tempo, sem vergonha, sem medo, sem ficar achando que, pensando no que vão pensar da gente. Isso é covardia. E a palavra diz lá em Timóteo que o Senhor nos deu espírito de ousadia. Não de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. E vou te falar, toda vez que a Viviane covarde surge de novo, esse versículo me vem à mente e me fortalece. Porque eu não vivo por mim mesma, mas eu vivo pelo que o Espírito faz na minha vida. E é isso que o Senhor tem te chamado hoje. O Senhor está te chamando para que você tenha coragem de se posicionar e ser a atalaia do Senhor na vida de todos ao seu redor. Não é na vida de um ou outro, é na vida de todos ao seu redor. Onde você estiver, o Senhor vai te dar a oportunidade. Ora, Senhor, me dá a oportunidade para falar da tua palavra. Já que eu tenho que ser atalaia, estou aqui no meu trabalho. Uma imensidão de pessoas caminhando para a morte. Me dê a oportunidade. Que momento eu posso falar? Que momento eu posso proclamar? Em que momento eu posso anunciar a tua palavra? Algumas vezes aconteceu isso comigo no meu trabalho. Eu pedi ao Senhor oportunidade para falar. E pessoas específicas vinham até mim perguntar. Eu nem precisava me esforçar para isso. E eu glorificava o Senhor porque era a oportunidade que eu tinha. Nós precisamos aproveitar todas as nossas oportunidades para sermos como Ezequiel, ser atalaia, falar a verdade, pregar o evangelho, chamar ao arrependimento, anunciar a misericórdia do Senhor. Não ter medo. E não tenha medo das pessoas que você ama. Não tenha medo. Infelizmente, as pessoas que nós amamos, que nós temos um afeto, a gente acaba medindo mais. Não é assim? Pelo menos comigo é. Eu sempre fico naquele de, poxa, mas vai ficar chateado, mas vai dar aquele problema. Não, melhor não, para manter a paz. Gente, será que é paz mesmo? Porque eu estou sendo egoísta. Eu não estou dando a oportunidade dele viver a graça e a misericórdia que está sobre a minha vida.
Então, se eu amo de verdade, eu passo pelo meu desconforto e prego a palavra. Pede a oportunidade, o Senhor vai dar o tempo certo, o momento certo, a maneira certa de falar, as palavras certas. Jesus, quando estava falando do Espírito Santo, ele estava falando para os discípulos, não se preocupem, porque o Espírito Santo vai te lembrar e vai trazer na sua mente o que vai dizer naquele momento. Confia nisso. Só se posicione, seja um atalaia, se coloque diante do Senhor. Eu quero estar posicionada para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, para anunciar a misericórdia, para que pessoas não morram no seu pecado, para que o justo não se engane e comece a caminhar errado, porque eu tive a revelação do Senhor e não falei. Misericórdia, ai de mim se não fosse irmãs que estivessem dispostas a falar para mim o que estava errado. Ai de mim se eu não tivesse um pastor que falasse o que estava errado para mim. Ai de mim. É isso que nós precisamos, atalaias que tenham coragem de pregar o verdadeiro evangelho. Não o evangelho que foi deturpado pelo amor secular, sabe? Mas o amor verdadeiro é sacrificial. Amor verdadeiro não pensa em si mesmo. Amor verdadeiro quer que o Senhor esteja atuando na vida do outro. O amor verdadeiro, ainda que a gente saia prejudicado, a gente vai ficar feliz porque aquela pessoa recebeu a palavra que ela precisava para o Espírito Santo atuar na vida dela. E é isso que nós temos que nos posicionar hoje. Esse é o meu convite para você hoje. Que você se coloque diante do Senhor e diga, eu quero ser um atalaia. Eu quero estar posicionado. Eu quero pregar o Evangelho. Eu não quero carregar a culpa do sangue de ninguém porque eu não avisei. Eu não quero que pessoas estejam morrendo e sendo condenadas porque eu fui covarde ou porque eu fui egoísta. Não. Porque eu não amei. Que o Senhor possa usar você. Que você possa estar quebrantada diante do Senhor, pedindo a orientação, a capacitação que vem dele, porque nada é da gente. Nada. É o Senhor que faz tudo, mas tudo que o Senhor vai fazer, Ele vai pedir a nossa parte. A nossa parte é se entregar, é se posicionar, é falar, Senhor, eis-me aqui.